Cruzeiro, depois de tentar a contratação de Luiz Araújo, está tentando a contratação de um dirigente do Flamengo. Que dirigente é esse? Contaremos já já. E tem também renovação de contrato de Arrascaeta. Imprensa uruguaia noticiando mais uma reunião do empresário do atleta com a diretoria do Flamengo. Será que procede? E não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like aí. Vamos para mais um vídeo aqui. Antes de mais nada, Carnaval, Rio de Janeiro, Sambódromo, Sapucaí, e é óbvio que alguns jogadores do Flamengo marcaram presença, entre eles Arrascaeta, Léo Pereira, Léo Ortiz, Eric Pulgar, Varela, José Boto foi lá também pela primeira vez, inclusive foi no dia do aniversário dele. Parabéns novamente ao José Boto. Ontem, dia 2 de março, fez aniversário, não sei quantos anos ele fez, mas ele foi a Sapucaí. Enfim, é normal, tá, galera? Espero que ninguém critique, pelo amor de Deus. Os jogadores estão de folga, na verdade estavam de folga ainda, foi de domingo para segunda, ainda tinha folga segunda-feira, vai se reapresentar nessa terça-feira. E por falar em reapresentação, nós vamos trazer aqui agora a programação do Flamengo para essa semana. Domingo e segunda folga, terça se reapresentam 9h30 da manhã, quarta-feira 9h30 da manhã, quinta-feira treino 3h30 da tarde, sexta-feira treino 9h30 da manhã e sábado 5h45 no Maracanã, jogo contra o Vasco da Gama. Hoje, como vocês puderam perceber, folga para o elenco, mas não para José Boto e Felipe Luiz, porque por volta de 10 horas da manhã eles tiveram uma reunião com todos os membros da comissão técnica, inclusive o Alfredo, que é braço direito, digamos assim, do José Boto no dia a dia do Flamengo, também marcou presença nessa reunião. E nessa reunião eles começaram a debater o próximo compromisso, que é contra o Vasco da Gama. Exemplo, quem pode retornar? Qual estratégia vamos utilizar? Vasco da Gama jogou desse jeito. Enfim, você começa a estudar o seu rival. E é o mesmo rival da última partida, que facilita um pouco a vida do técnico Felipe Luiz, mas isso não quer dizer que ele não vá trabalhar, muito pelo contrário. Hoje, folga para o elenco, ele estava lá, sendo que ontem ele curtiu o dia aí adoidado com o Diego Ribas. A gente pôde ver alguns perfis nas redes sociais postando a pelada entre eles, o futebol entre eles ali. Enfim, o que importa é que o Felipe Luiz esteve hoje no CT Ninho do Urubu, dando continuidade ao trabalho na preparação para pegar o Vasco da Gama no sábado. E não foram só eles não, tá? Alguns jogadores foram vistos por lá. As pessoas que estavam lá no Ninho do Urubu me relataram que viram Juninho, Alexandro, Michael e Cebolinha. Lembrando que Michael e Cebolinha estão em trabalho de recuperação de lesão, até normal quando o jogador está lesionado e no dia de folga fazer tratamento. Agora, Juninho, teoricamente, está liberado, Alexandre também, teoricamente, está liberado para poder entrar em campo. São jogadores que foram ausentes no último jogo por conta do gramado sintético, tá? Então, fica aí o registro nessa segunda-feira de carnaval desses atletas. Vamos mudar de assunto, galera, porque segundo o portal RTI Sport, o Cruzeiro fez uma proposta para o Bruno Spindel, dirigente do Flamengo. Bruno Spindel chegou ao departamento de futebol do Flamengo no começo da gestão Landim. Na verdade, ele está no Flamengo há muito tempo. Ele auxiliou o BAP na ocasião, na negociação do contrato com a Adidas lá em 2013, prestou consultoria, depois ele entrou no marketing do Flamengo, e aí ele foi se tornar CEO ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello, e quando o Landim assumiu, ele continuou na diretoria como diretor executivo, um cara que em negociação, eu falo aí que é um dos melhores no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, mas eu acho que não tem cancha para se tornar diretor de futebol. Eu não vejo o Bruno Spindel indo a vestiário cobrar jogador, não é perfil dele. Agora, negociação, o cara manja muito. Isso não é o Vene falando, é todo mundo que um dia já teve a oportunidade de negociar com esse cara, seja para vender jogador ao Flamengo ou para tirar jogador do Flamengo, fala, o cara é muito bom negociando, é um dos melhores aí do futebol brasileiro, e o Cruzeiro, portanto, está de olho nesse jogador, segundo o portal RTI Sport. E aí o site ainda menciona aqui que Bruno Spindel conhece alguns jogadores que estão hoje no atual elenco do Cruzeiro, no caso Fabrício Bruno e Gabriel Barbosa, jogadores que ele negociou inclusive para contratar para o Flamengo,
e depois acabou acompanhando de perto a ida para o Cruzeiro desses atletas. Outro assunto importante, galera, empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca, se reunirá com José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, para discutir a renovação contratual do meio uruguaio. A informação foi divulgada pelo jornal El Espectador, acho que é assim que se pronuncia, mas enfim, lembrando que em fevereiro, estamos em março, mês passado, o Gabriel Paparazzo chegou a noticiar sobre isso. Nós confirmamos a intenção do empresário do Arrascaeta em se reunir com a diretoria do Flamengo e agora a imprensa uruguaia noticiando que a reunião é hoje. Pelo que me falaram no Flamengo, procede sim a conversa, mas não tem nada avançado, nada perto de sacramentar a renovação de contrato. Existe o interesse da parte do empresário em adiantar esse assunto para não deixar fazer com que se torne novela, como foi a última renovação de contrato dele, que de fato, nossa, eu lembro como se fosse hoje, cara, deu muito trabalho para apurar. Inclusive, hoje o BAP, que é atual presidente do Flamengo, era do Conselho de Futebol do Flamengo na ocasião, então o BAP acompanhou de perto também essa história envolvendo o empresário do Arrascaeta. Mas quem está à frente nisso tudo aí é o José Boto, ele é o responsável por comandar todo esse tipo de situação, seja saída, seja entrada de jogador. Lembrando que ele já deu o recado, o BAP avisou, se for negociar com o clube brasileiro, ou é pagamento à vista, ou com garantias financeiras. Fora isso, nada. Inclusive, teve uma pessoa do Santos vindo falar comigo para me elogiar em relação à apuração do Thiago Maia. Porque na visão do Santos, o Flamengo está sendo muito exigente, muito rígido, mas se a gente for parar e analisar a situação, o Flamengo não está nada errado, muito pelo contrário, apenas está exigindo o que tem direito, caso contrário, o negócio não sai. Eu quero mandar um recado para um otário botafoguense, é assim que eu vou chamá-lo, para um otário botafoguense, que pegou uma publicação minha no Twitter, eu dizendo, eu vou até, enfim, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu vou ler literalmente o que eu escrevi. Eu escrevi que foi compreensível o baixo público de 10.966 pessoas presentes no Vasco e Flamengo no estádio Newton Santos. E aí eu falei que o acesso ao Newton Santos é horrível, para quem mora no Rio de Janeiro a gente sabe disso, risco altíssimo de confusão por se tratar de um Vasco Flamengo, as torcidas, a gente sabe da rivalidade, ingresso caro, sábado de carnaval, teve o jogo da volta, tem um jogo da volta, ou seja, vários fatores pesando contra, inclusive a torcida do Flamengo não mostrando nem um pouco animada para ir nesse duelo em tom de protesto pela decisão do Vasco em levar o jogo para o Newton Santos. Aí esse otário botafoguense, não vou mencionar o nome dele, para não dar ibope aqui para ele, disse: queria que você me explicasse o que torna o acesso ao Newton Santos horrível, por favor. Essa fantasia criada por playboys como você espalha facilmente, quando na prática se tem um trem na porta do setor sul, metrô no bairro vizinho e linha amarela e suburbana ao lado. Acesso ruim para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. Você que mora no Rio de Janeiro, você sabe que todo mundo reclama do acesso ao Newton Santos. É uma entrada e uma saída. E sim, eu vou de Uber quando eu vou ao estádio. E qual é o problema? Para você me chamar de playboy, você não sabe um terço da minha história. Seu pela saco, porque era isso que você fazia quando fazia aula de futebol aqui na Praia de Caraí, na mesma escolinha que eu, ficava pelando meu saco. Pô, quero ver falar isso na minha cara. Coragem você não tem. Mas vamos em frente, vamos falar sobre coisa boa. Eu tenho certeza que esse corte vai chegar nele e eu quero que chegue mesmo, para ele ficar muito bem ligado. Vamos lá, pessoal, vou falar de Cruzeiro aqui, porque contratado por 36 milhões de reais, o volante Wallace é o menos utilizado do Cruzeiro em 2025, que preocupa Pedro Lourenço, dono da SAF. Por que eu estou mencionando isso? Porque o Flamengo tentou a contratação desse jogador várias vezes. Quando ele foi para o Cruzeiro, eu vi muitos rubro-negros lamentando, dizendo que o Flamengo deu mole. Tá aí, no fim das contas, entre aspas, o Flamengo se livrou de uma furada, porque é um jogador que está sendo muito pouco utilizado. Inclusive falaram que ele estava um pouco acima do peso, também não sei se é verdade, segundo a imprensa que acompanha o dia a dia do Cruzeiro. E por falar
em Flamengo, em entrevista exclusiva ao jornal A Bola, José Boto, aniversariante do dia 2 de março, parabéns ao José Boto, muita paz, muita saúde nesse novo ciclo dele. Ele afirmou que o Flamengo e Palmeiras lutariam pelo título em Portugal. Não gosto muito dessas comparações porque podem soar ridículas, mas diria que, por exemplo, este Flamengo lutaria pelo título em Portugal. Este Flamengo que nem foi construído por mim, mas onde eu estou hoje, lutaria pelo título em Portugal. O Palmeiras de Abel também, de uma forma diferente, teria que se adaptar a jogar em grama natural, mas acredito que essas 2 ou 3 equipes disputariam o título em Portugal e outros países. Não ficariam para trás, até porque é uma questão de ritmo de jogo que se adquire na Europa, mas certamente estariam entre os primeiros colocados em muitas ligas europeias. Muita gente tratando isso como polêmico, eu considero zero polêmico, gente. O time do Flamengo é muito bom. Se você botar no campeonato português, e o campeonato brasileiro, ele é mais disputado que o campeonato português. Olha quantas equipes começam, entre aspas, como candidatas ao título. Flamengo, Palmeiras, estão colocando o Corinthians aí como candidato a título. Não é nenhum absurdo dizer que Flamengo e Palmeiras brigariam pelo título no campeonato português. Não acho nada polêmico. E o Flamengo, a gente precisa dizer isso aqui, o Felipe Luiz está há 21 jogos sem perder o comando do Flamengo. A última derrota e a única derrota até o momento foi contra o Fluminense no dia 17 de outubro de 2024 pelo Brasileirão. E pelo visto, se tudo ocorrer dentro da normalidade, Flamengo e Fluminense novamente na final do Campeonato Carioca. Seria a 5ª vez nos últimos 6 anos, porque só Flamengo e Nova Iguaçu quebrou essa final, né? Flamengo ganhando 2 aí nos últimos 5 anos, Fluminense ganhando 2. Agora eles devem se enfrentar novamente se tudo acontecer dentro da normalidade. O Fluminense meteu 4-0 num voltaço no jogo de ida, para mim está classificado já. Resta saber o Flamengo agora. Eu acho que o Flamengo está 1,5 pé. Calma, ainda tem o jogo da volta, no futebol tudo pode acontecer, mas o Flamengo é o grande favorito para passar para a final. Vamos agora para os 2 assuntos mais importantes do vídeo. Gonzalo Plata bateu uma meta contratual no jogo contra o Vasco e o Flamengo vai investir 3,9 milhões de dólares, cerca de 23 milhões de reais, para comprar mais 50% do atacante. Vamos lá, eu já falei isso aqui recentemente, que o Gonzalo Plata estava próximo de bater essa meta e no jogo contra o Vasco ele bateu a meta. Vamos recapitular, contextualizar toda a negociação. Em agosto de 2024, o Flamengo comprou 50% de Gonzalo Plata junto ao SAD do Catar por 4,1 milhões de dólares. Os clubes na ocasião combinaram o seguinte: se o atacante disputasse 1.500 minutos nos primeiros 12 meses de contrato, e essa meta foi batida contra o Vasco, o Fla teria que comprar mais 50% do atleta por 3,9 milhões de dólares, com pagamento em 3 parcelas, a primeira à vista, a segunda em 12 meses e a terceira em 24 meses. Com isso, totalizando 8 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. Além disso, tem uma cláusula, perdão, pessoal, além disso, tem uma cláusula no contrato que dá ao Flamengo a opção de pagar 1,3 milhão de dólares para o Al Saad e fazer com que o time do Catar não tenha direito a mais-valia em uma futura venda do Gonzalo Plata. Ou seja, vamos resumir para você, o Fla vai gastar ao todo aí 9,3 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais, acabando de pagar em 2027 por 100% de um jogador atualmente considerado titular pelo técnico Felipe Luiz, da seleção equatoriana e apenas 24 anos com o poder de revenda. Eu sempre critiquei aqui algumas situações envolvendo a antiga gestão, nesse caso nós temos que elogiar, porque na minha concepção foi uma boa negociação. Se a gente for parar e analisar como o mercado de transferência está inflacionado, você pagar 50 milhões de reais pelo Gonzalo Plata, que tem se destacado com a camisa do Flamengo e que já fez até gol importante na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não acho nenhum absurdo. Por 100% dele, eu não tenho dúvidas que o Flamengo vai vender esse jogador por um valor bem maior do que esse aí. Eu não tenho dúvidas. E vocês, o que vocês acharam dessa situação? E por falar em situação, vamos lá. No sábado, na Zona Mista, após a vitória sobre o Vasco, o José Boto falou sobre a situação envolvendo o Thiago Maia, que não foi para o Santos, porque o Flamengo exigiu uma garantia financeira do Santos, o Santos não entregou essa garantia financeira e a negociação não foi concretizada, porque o Santos ia pagar
um valor ao Internacional para contratar Thiago Maia e também ia assumir o valor que o Internacional tende a pagar ao Flamengo. O Flamengo toparia fazer desde que o Santos apresentasse uma garantia financeira. Por quê? Porque o Flamengo não via vantagem em trocar apenas de credor. O que o Flamengo ia ganhar com isso? Nada. O Flamengo tinha que ter uma garantia que o Santos ia pagar. E o Santos não apresentou. E aí o José Boto falou o seguinte: o presidente BAP deu uma ordem para não negociar nenhum jogador com clubes brasileiros, ou seja, não vender nenhum jogador sem ser à vista ou com garantias. Isso é pela má experiência que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça. Foi uma ordem do presidente que não podemos negociar sem garantias. O Santos não deu as garantias. Ponto. E aí depois, no mesmo dia, na mesma noite, Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, falou o seguinte: o Flamengo está muito rígido em relação às garantias bancárias e disse ao Santos: e pelo que eu estou vendo, o Flamengo está preferindo ficar com o Inter de credor do que com o Santos. É o que eu estou sentindo. Fecha aspas aí. Vamos lá, vocês querem terceirizar o problema? É isso mesmo. O Internacional deve ao Flamengo, o Santos deve a muita gente, ao Cuiabá. E qual é a garantia que o Flamengo iria ter que o Santos ia pagar ao Flamengo? O Flamengo, ou seja, o bobão da história: ah, tá bom, Inter, você me deve, agora eu vou aceitar o Santos me dever. Não é assim, não. E sabe por que o Inter quer fazer, que eu descobri? Porque o Inter ia receber o valor à vista do Santos. Então, para o Inter seria maravilhoso. Ia se livrar de uma dívida com o Flamengo e ainda ia receber um valor à vista do Santos. E o Flamengo nada ia ganhar com essa história? Ah, mas o Inter já deve ao Flamengo, o Flamengo vai ganhar nada mantendo... Não, o Flamengo não tem que negociar nada sem garantias bancárias. Está certo, está certo. O Fabrício Bruno foi vendido à vista porque o Cruzeiro não tinha como dar garantias bancárias também. Só que o Cruzeiro é uma SAF, tem um cara que é milionário no poder dessa SAF. Ele simplesmente fez uma ligação, tá bom, pago à vista. Para ele não mudou nada. Já o Santos não tem como dar garantia, sabem por quê? Porque a Globo não quis ser fiadora. Porque a garantia que o Flamengo exigiu foi a Globo, o pagamento de direito de transmissão. E por que a Globo não quis ser? Você sabe a resposta, eu também sei. A gente sabe. Então o Flamengo está certíssimo. E não venham com esse papinho que é culpa do Flamengo, que o Flamengo está sendo muito rígido. Não. O Flamengo só quer a garantia de que vai receber. Ponto e acabou. Está certinho. Não pode dar mole para esses clubes que têm uma má fama no mercado, porque é isso que tem o Internacional no momento e é isso que tem o Santos no momento. Fala, nação rubro-negra. O Flamengo está passando por uma verdadeira revolução nos bastidores, e José Boto, diretor de futebol do Mengão, revelou qual é o grande objetivo do clube para os próximos anos. O novo presidente, Luiz Eduardo Batista, trouxe uma gestão diferente da de Rodolfo Landim, e a mudança promete fazer do Flamengo um time ainda mais forte e estruturado. Mas o que exatamente vai mudar? Como essa nova gestão impacta diretamente os jogadores e o desempenho dentro de campo? Será que o Mengão está se tornando um dos clubes mais profissionais do Brasil? Se liga nesse vídeo porque vamos te contar tudo sobre essa nova fase do Flamengo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem conteúdo exclusivo do Mengão todos os dias. Pela primeira vez na história recente, o Flamengo terá um departamento de futebol completamente profissionalizado. José Boto deixou bem claro: as decisões do futebol agora serão tomadas por profissionais e não por dirigentes estatutários. Isso significa que acabou a interferência política dentro do futebol rubro-negro. Agora, quem manda no futebol do Flamengo são os profissionais que realmente entendem do assunto. O principal objetivo é criar uma estrutura profissional, onde as decisões do futebol sejam tomadas por profissionais. Em muitos clubes do Brasil, quem toma as decisões é um vice-presidente estatutário, que não sai mesmo se as coisas não funcionarem. No modelo que estamos trazendo para o Flamengo, o responsável pelo futebol é um profissional. Se não tiver sucesso, ele sai, como acontece em qualquer outro mercado. Essa mudança é quase única no Brasil, José Boto. Ou seja, se o profissional de futebol não entregar resultados, ele sai, como acontece nos grandes clubes da Europa. Isso dá mais seriedade ao trabalho e deixa o Flamengo ainda mais competitivo. José Boto foi além e revelou que agora, pela primeira vez, não há um vice-presidente de futebol acima dele tomando decisões. Isso significa que a diretoria confia totalmente na equipe profissional e dá a eles a liberdade de escolher as melhores estratégias para o Mengão. No Flamengo, pela primeira vez,
Não há um vice-presidente acima de mim tomando decisões sobre futebol. Isso dá mais responsabilidade à estrutura profissional, garantindo que as decisões sejam tomadas por quem realmente vive o futebol. O sucesso, claro, depende de muitas variáveis, mas estamos criando um ambiente onde as escolhas são feitas com base em conhecimento e experiência, e não por política interna. Não é só o treinador que é responsável, disse José Botto. Essa mudança pode ser um divisor de águas no futebol brasileiro, já que a maioria dos clubes ainda sofre com a interferência de cartolas que não têm experiência no futebol, mas mesmo assim tomam decisões que afetam o desempenho do time. Mas além de reestruturar o Flamengo nos bastidores, José Botto já começou a trabalhar forte no mercado da bola. José Botto teve um papel essencial nas últimas negociações do Mengão. Ele foi o responsável direto pelas conversas com Juninho e Danilo, dois reforços que chegaram para reforçar o elenco. Além disso, ele também está cuidando das renovações de contrato de jogadores importantes do elenco rubro-negro. Essa é uma parte fundamental do trabalho dele, já que manter peça-chave no time é essencial para manter o Flamengo sempre competitivo. Mas enquanto os bastidores fervem, dentro de campo o Mengão tem um desafio importantíssimo pela frente. O Flamengo está totalmente focado no próximo compromisso da temporada. No sábado, dia 8 de março, o Mengão enfrenta o Vasco pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Horário, 17h45, de Brasília. Local, Maracanã. Transmissão, Coluna do Fla no YouTube, ao vivo. O Mengão pode perder por até um gol de diferença, que ainda assim garante a vaga na final. Mas como a gente sabe, Flamengo não joga para empatar. A expectativa é que o time entre com força total para atropelar o rival e garantir a vaga com estilo. O que acharam dessa nova estrutura do Flamengo? Vocês acreditam que essa mudança vai fazer do Mengão um clube ainda mais forte nos próximos anos? Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo do Mengão. Tamo junto, nação! Isso aqui é Flamengo!